Olá, Nuski, tudo bem? O tema da aula de hoje é a crise cubana. Vamos à aula? A crise cubana de 1959 a 1962. Nas primeiras décadas do século XX, a ilha cubana foi fortemente influenciada pelos Estados Unidos e por sua poderosa economia. Muitas fazendas cubanas exportavam seus produtos exclusivamente para os Estados Unidos, criando uma dependência crônica. Para dar continuidade a esse processo, os estadunidenses interferiam diretamente na política interna cubana, definindo muitas vezes os governantes mais convenientes a seus interesses. Na década de 1950, a ilha era governada por Fulgêncio Batista, que reprimia violentamente qualquer oposição e contava com o apoio dos Estados Unidos. Em 1956, um grupo de combatentes liderado por Fidel Castro instalou-se nas montanhas de Sierra Maestra e iniciou uma luta com guerrilhas para derrubar a ditadura de Batista. Em pouco tempo, esse grupo ganhou simpatia popular e, em 1958, tomou o poder. Ao assumir o comando do país, Fidel Castro e seus seguidores adotaram uma postura nacionalista, fato que desagradou os Estados Unidos. A postura anti-estadunidense de Fidel Castro e a sua simpatia pelo socialismo renderam a Cuba o apoio da União Soviética. Em 1961, os Estados Unidos apoiaram uma frustrada invasão à ilha por um grupo de cubanos exilados que pretendiam tirar Fidel Castro do poder. Esse episódio, conhecido como a invasão da Baía dos Porcos, fez com que o governo cubano tomasse a decisão de se aliar à União Soviética. No ano de 1962, a União Soviética tentou instalar uma base de mísseis nucleares em território cubano, o que seria um grande risco para os Estados Unidos, em razão de sua proximidade territorial em relação a Cuba. Daí, em resposta, uma força naval estadunidense bloqueou o acesso à ilha e a União Soviética foi advertida de que os Estados Unidos possivelmente usariam armas nucleares. Daí, os soviéticos recuaram. Em troca de quê? Do comprometimento dos Estados Unidos de que nunca mais ia tentar invadir Cuba e de retirar os mísseis que haviam instalado em território turco, voltados para Moscou. Esse episódio foi chamado de Crise dos Mísseis, foi um dos mais graves momentos da Guerra Fria. Durante essa fase histórica, o regime cubano foi financiado pela União Soviética, que subsidiava inclusive o petróleo fornecido à ilha. Com isso, a desagregação da superpotência socialista, que ocorreu no ano de 1991, causou grandes dificuldades para a economia de Cuba. Aos poucos, no entanto, graças às medidas drásticas tomadas pelos governos estadunidenses ao longo dos anos para endurecer ainda mais o embargo econômico, nota-se um reaquecimento da economia da ilha, graças, sobretudo, aos investimentos estrangeiros direcionados ao setor de turismo. A construção de hotéis luxuosos e o estabelecimento de uma verdadeira indústria turística têm garantido o ingresso de dólares e, especialmente, de euros, permitindo, sobretudo, a sobrevivência do socialismo cubano. Desde a Revolução Cubana em 1959, o governo cubano convive com um incômodo problema diplomático. Os Estados Unidos ainda mantêm ativa uma base militar em Guantánamo, localizada no sudeste de Cuba e isolada do restante do país por cercas de arame farpado, intensamente vigiadas, além de campos minados. Por diversas vezes, os líderes cubanos denunciaram essa presença indesejada, que existe desde 1902, quando a ilha esteve sob a administração dos Estados Unidos. Em 2001, o governo dos Estados Unidos passou a utilizar a base como prisão de supostos terroristas de 40 nacionalidades diferentes capturados no Afeganistão, o que acabou gerando um grande problema diplomático.
Muitos países, organizações não governamentais e órgãos internacionais protestaram contra essas prisões por considerarem arbitrárias e por observarem que a real função de Guantánamo estava sendo alterada, já que se tratava de uma base militar e não de um presídio. Desde então, Guantánamo vem sendo considerado uma afronta aos direitos humanos. Imagens divulgadas na internet mostram técnicas de interrogatório violentas e humilhantes, utilizadas contra os acusados de atos terroristas que estão detidos naquela base. Organismos de defesa dos direitos humanos acreditam que 245 homens estejam detidos há anos na prisão de Guantánamo, sem terem sido formalmente acusados. Com a posse nos Estados Unidos do presidente Barack Obama, ocorreram mudanças na situação de Guantánamo. Ele determinou um prazo de fechamento do presídio e vetou o uso de métodos extremos de interrogatório e ordenou a transferência dos prisioneiros para centros de detenção nos Estados Unidos.